Apóstolo é um livro que tem começo, ele tem meio, mas ele não tem fim. Ele não tem fim porque a ação do Espírito Santo ela ainda está no meio da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos ele vai começar mediante uma promessa. Capítulo 1 em Atos dos Apóstolos, nós sabemos um pouquinho da história, vai falar que Jesus, ele, depois que ele morre, ressuscita, ele passa por um período de aproximadamente 40 dias e 40 noites. Ele vai se apresentar aos seus discípulos, mediante quando ele vai ser assunto ao céu. Nesse período ele vai fazer uma promessa: olha, fica em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vão ser minhas testemunhas, tanto na Judéia, Galiléia, Samaria e até os confins da terra. Capítulo 1, Jesus faz uma promessa. Dentro desse cenário, no capítulo 2, nós vimos o cumprimento da promessa a qual Jesus ele fez no capítulo 1. Só que o interessante frisar é que tem alguns relatos que vai dizer que havia aproximadamente 500 pessoas em Jerusalém. Só que no dia do cumprimento da promessa, apenas 120 que vivenciaram aquela promessa. Haviam aproximadamente 500 pessoas, mas quando o cumprimento da promessa acontece, apenas 120, 380 vão retroceder. Eu acho isso aqui interessante. Por quê? Porque a promessa ela não é para quem retrocede, a promessa é para quem fica no lugar que Deus. Aleluia! Jesus mandou ficar, fica em Jerusalém, e aqueles que ficam em Jerusalém, eles vão viver a promessa a qual fez Jesus no capítulo 1. A promessa ela não é para quem retrocede, para quem desiste, para quem sai do lugar da promessa, para quem sai da posição a qual Deus quer que a pessoa vive. A promessa ela vai se cumprir naquele que persevera mediante as adversidades, mediante as lutas. E interessante é que Jerusalém naquele momento, se a gente for olhar para um olhar humano, a ótica humana nossa, que somos falhos, somos pecadores, nós deveríamos olhar para Jerusalém como se fosse o pior lugar para ficar. E depois que Jesus morre, ressuscita, tem todo aquele alvoroço, então, que estão tentando de alguma maneira explicar o porquê que Jesus se ressuscitou, e não vão ter argumento, e alguns vão esconder que realmente ele ressuscitou. Estão começando a perseguir aqueles que andavam com Cristo. Então Jerusalém, se for olhar por uma ótica humana, era o pior lugar para ficar, mas o nome Jerusalém significa lugar ou habitação de paz. O que eu aprendo com isso? É que às vezes alguém está olhando com o olhar humano por causa da adversidade e está falando o lugar que ele está, o lugar que ela está, é o pior lugar para ficar. Mas se o lugar que nós estamos debaixo de uma promessa, independente. Aleluia! Glória a Deus! É um lugar que tem uma promessa feita do céu para a nossa vida. Independente se os nossos olhos naturais não estão enxergando algum tipo de resposta ainda, mas quando estamos no lugar da promessa, é o melhor lugar para ficar, porque é no lugar da promessa que nós encontramos a provisão, é no lugar da promessa que nós temos a proteção, é no lugar da promessa que nós vamos viver os feitos de Deus sobre a nossa vida. Glória a Deus, aleluia! Então apenas 120 vão perseverar, e quando chega no capítulo 2, nós conhecemos, o relato vai dizer: cumprindo-se o dia de Pentecostes, aconteceu um som, como se fosse um som do vento veemente impetuoso, e nós sabemos o revestimento que aconteceu. E dentro desse cenário, eles vão ser revestidos, vão olhar para eles, vão falar: eles estão embriagados. Aí Pedro vai tomar a palavra, cheio do Espírito Santo, não tem ninguém embriagado. Aconteceu o que foi falado também de Joel, que foi profetizado pela vida do profeta Joel, que nos últimos tempos haveria se derramado o Espírito. Então o que ele está falando? Que eles estão vivendo algumas promessas a qual Deus já tinha feito através da vida do profeta Joel.
e através da vida de Cristo, falando desse revestimento de poder. Só que esse revestimento de poder, ele é interessante, que Jesus vai falar assim, ó, esse revestimento de poder é para vocês serem minhas testemunhas. Fala comigo, testemunha. Testemunha. Então, o propósito é para que eles testemunhassem. E a palavra testemunha, ela significa mártir. Jesus está falando para os discípulos: vocês vão ser perseguidos, vocês vão passar por aflição, alguns de vocês vão ser entregues à morte, alguns de vocês vão ser entregues à prisão. Se vocês não tiverem revestimento de poder, vocês vão desistir por causa das aflições. E o que mais a gente vê dentro do cenário que a gente vive? É alguém desistindo daquilo que Deus prometeu, retrocedendo, parando de caminhar, porque não se reveste, não procura ter uma vida de intimidade com Deus. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração nessa noite, e a palavra que Deus colocou no meu coração é tempo da gente se revestir do Espírito. Glória a Deus, aleluia. É tempo da gente buscar crescer na graça e no conhecimento. É tempo da gente buscar ter mais intimidade com Deus. É tempo da gente demonstrar mais intensidade naquilo que Ele nos chamou para fazer e buscar se revestir de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta ela não é contra carne e sangue, mas principado e potestade. Aleluia. Aí ele revestido, quando vai chegar dentro de um cenário mais para frente, capítulo 3, Pedro e João agora indo para a hora nona, a hora da oração, e algo que eu aprendo muito interessante para a nossa vida é, eles vivenciaram a promessa no capítulo 8, mas quando chega no capítulo 3, Pedro está do lado de João. João, vamos subir para a gente orar? Porque o cumprimento da promessa nunca pode afastar a gente de uma vida de oração. Mas o cumprimento da promessa tem que fazer a gente buscar uma vida de oração ainda maior. Não é porque a gente vivenciou uma promessa que a gente tem que viver de uma maneira de comodismo. Já aconteceu, agora eu posso me acomodar. Não é porque a gente viu alguns cumprimentos de uma promessa acontecer na nossa vida que a gente vai entrar numa zona de conforto, cruzar o braço, deixar de orar, deixar de jejuar. Não. Aí que o cumprimento da promessa aconteceu na nossa vida, aí que a gente tem que entender: é agora que eu tenho que buscar mais, é agora que eu tenho que orar mais para a promessa que aconteceu na minha vida servir de uma experiência para me dar uma estrutura lá na frente. Então eles chegam ao Espírito Santo, eles vão buscar ainda mais no culto de oração. E dentro desse cenário do culto de oração, ele vai acontecer que ele vai liberar uma palavra para aquele homem que está à porta do templo há mais de 38 anos. E a palavra que aquele homem recebe é que aquele homem ele quer prata e ouro. Aí Pedro vai virar para ele e vai falar assim: olha para nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. E aquele moço, aquele homem que está paralisado na porta do templo por mais de 40 anos, ele vai entrar no templo, salteando, vai entrar adorando a Deus. Isso vai trazer um conforto para toda aquela região. E aí começa a perseguição sobre a igreja. Dentro desse cenário de perseguição, eu vou andar para a gente chegar aqui no capítulo 9. Dentro desse cenário de perseguição, quando chega no capítulo 9, nos primeiros versículos, vai falar a respeito de um homem por nome Saulo, que ele deu uma carta de autorização para perseguir a igreja, para entrar em Damasco. Só que nesse cenário ele deu uma carta de autorização que Deus ele vai se revelar para ele na pessoa de Jesus Cristo e ele vai se converter. E quando chega mais para frente, aqui no capítulo número 9, a Bíblia está relatando que na cidade de Jope havia uma mulher por nome Dorcas. Essa mulher é uma discípula e ela era conhecida pelas boas obras, pela esmola que ela fazia. Que esmola, que boas obras era essa que ela fazia? A região
região de Jope era uma região costeira, aonde a renda daquela localidade dava muito por causa da pesca. E dentro desse cenário havia muitas viúvas naquela localidade e órfãos também. E o que essa mulher fazia? Essa mulher ela sabia costurar, essa mulher ela sabia fazer mantas, essa mulher ela sabia fazer cobertas, agasalhos. E o que essa mulher ia pegar? Ela pegar o seu material de trabalho e ela ia começar a fazer, só que ela ia fazer voluntariamente para abençoar o povo daquela região, para abençoar o povo daquela localidade que estava passando por uma situação difícil. E também acredito eu que pelo fato dela ser discípula, ela não vai somente fazer a obra com as suas mãos, mas enquanto ela está ali costurando, enquanto ela está fazendo a manta, enquanto ela está fazendo o trabalho dela com as mãos, eu acredito também que ela também está falando de Cristo para aqueles que ela está fazendo a obra. Glória a Deus, aleluia. Tem muita gente que faz um trabalho de pegar e levar quentinha para alguma localidade. Chegar Natal agora, tem campanha de quilo. Em todas as igrejas tem, mas eu particularmente, eu não consigo chegar em uma casa com uma bolsa de alimento, com uma vestimenta, se pelo menos eu não falar da palavra de Deus. Então eu acredito que essa mulher, por ser uma discípula, ela não vai dar somente aquilo que o povo necessitava fisicamente, porque ela entende que por mais que precisa do corpo físico, mas a alma também é sedenta de Cristo. E por aprendo, não adianta a gente levar alguma coisa para alguém que necessita, e se a gente, no mesmo momento que a gente alimenta o físico, a gente não alimentar a alma de alguém com a palavra de Deus. Então a gente pode levar, mas tem que levar com certeza a palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então aquela mulher, ela fazendo o trabalho com as mãos e pregando a palavra, ela vai ficar enferma. Essa mulher ela vai ficar enferma. Algo interessante para a aplicação. Tem muita gente que fala assim: ué, mas o pastor, mas o bispo, mas o professor de RV, mas aquele irmão da portaria, aquela irmã do centro de oração, estava tão ativa na obra, estava tão ativo na obra e ficou enfermo. Parece que Deus o abandonou. Não é porque alguém está ativo na obra, fazendo a obra com zelo, que está impedido de ser alcançado por algum tipo de enfermidade. E essa mulher, uma enfermidade, está assolando a sua vida. E essa enfermidade que está assolando a vida de Dorcas, o que vai acontecer? Vai levar ela para a morte. Só que eu acho muito interessante esse cenário, porque Dorcas ela vai morrer. E aqueles que ela abençoou, o que eles vão fazer? Vão lavar o corpo dela, vão perfumar, até aí tudo bem. Mas só que eles não vão levar ela logo para ser sepultada. Eles vão levar ela para o andar de cima. Eles levando para o andar de cima e procurando auxílio de Pedro, que era um dos líderes da igreja, eles estão falando: eu acredito que mesmo Dorcas morta, Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus! não é porque Dorcas morreu que eu também tenho que logo pegar e jogar terra para acabar de uma vez com o projeto que começou na vida dela. O que eu aprendo com isso? Tem muita gente morta espiritualmente no nosso meio. Aleluia! Não pode servir daqueles governos que pegar uma pá e vou jogar terra. Já parou de orar, eu tenho que jogar terra. Já parou de jejuar, eu tenho que jogar terra. Não, se você é uma pessoa que
uma vida de oração. A gente vai atrás de alguém que tem intimidade. A gente vai atrás de alguém que andou com Cristo. A gente vai atrás de alguém que viveu uma das maiores promessas no Novo Testamento. A gente vai atrás de alguém que eu creio que pode liberar uma palavra para essa situação aqui. Tem gente que poderia estar olhando para aquele cenário ali de Jope, Dorcas mortas, e tu poderia com o seu pensamento falar assim: Pedro vai vir, Dorcas está morta, ele vai ter que fazer o quê? Tem alguém que sabe costurar igual Dorcas? Tem alguém que sabe fazer igual Dorcas? Tem alguém que poderia estar pensando nisso? Mas a atitude de Pedro ela me conforta muito, porque Pedro não procura saber se tem alguém que sabe fazer aquilo que Dorcas fazia. Eu aprendo isso aqui e aplico para mim e aí para a sua vida nessa noite. Tem alguém que pode estar vendo alguém por causa de uma enfermidade, alguém por causa das aflições, parou no meio do caminho. E tem alguém olhando e falando assim: a gente vai achar alguém que louva igual ela. A gente vai achar alguém que ora igual ela. A gente vai achar alguém que fica na mídia igual ela. A gente vai achar alguém que mexe no som igual ele. A gente vai achar alguém que pastoreia igual ele. A gente vai achar alguém que lidera igual ele. Mas a atitude de Pedro é totalmente diferente. Eu não quero saber se tem alguém igual ou sabe fazer aquilo que ele fazia ou aquilo que ela fazia. Eu quero saber o quê? Como é que aconteceu? Ela foi enferma, morreu? Então vamos fazer o seguinte: tira todo mundo do quarto, deixa só ele embora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia, meu Deus. Tem momento que é assim: tira todo mundo do quarto. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem momento que é assim: é só você e o morto. E eu não estou falando do morto de uma maneira literal, de um cenário que tem um caixão aqui, não. Eu estou falando que de repente alguém na sua casa morreu espiritualmente. Eu estou falando que de repente tem alguma mãe aqui que está vendo o filho afastado na bebida, nas drogas. Eu estou falando que de repente tem alguma esposa aqui que está olhando pelo marido. Aleluia. Está morta espiritualmente. Eu estou falando para alguém que tem alguma filha, algum pai, alguma mãe que está morta espiritualmente. E você está olhando para esse cenário, essa pessoa está morta. Fecha a porta, não deixa ele entrar. É só você e ele, é só você e ela. Aleluia. Eu acredito que a morte mas pode viver. 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 Libera a palavra para Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pedro tinha de tudo para falar assim: prepara a documentação dela. Vamos enterrar. Meu Deus. E a gente coloca outra no lugar. Meu Jesus. Mas o que o céu tinha não era isso. Ninguém é substituído por essa ciência do reino de Deus. Aquilo que nós estamos fazendo hoje, nós podemos levantar alguém para fazer amanhã, eu sei. Mas tem coisa que Deus quer ativar a nossa fé. Aleluia. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Pedro está vivendo uma das maiores experiências do ministério dele. E
E o povo querendo que eu parasse de pregar em nome de Cristo. Eu falei, de maneira nenhuma eu posso mais pregar em nome dele. Eu já liberei uma palavra e eu vi alguém que estava paralisado, que era coxo, andar. Eu já liberei palavra, eu já vi cura. Aleluia! A experiência é diferente. Eu estou num cenário que tem alguém morto, mas outrora estava vivo. E dentro desse cenário, eu não posso me intimidar e deixar de orar, porque eu creio naquele que me chamou para a obra. Aleluia! Ele começa a trazer a memória da mente dele. Eu andei com Cristo. Eu vi Cristo num cenário em que Lázaro morreu. Ele falando, Lázaro, vem para fora. Lázaro veio. Eu estava no momento em que o Jairo chamou Jesus para orar pela filha dele. E alguém falou, Jairo, não me incomoda mais o mestre. Sua filha está morta. E Jesus liberou uma palavra. Eu estava naquele dia no barco. Eu vi Jesus liberando uma palavra. E a menina que estava morta levantou. Eu estava no cenário. Aleluia! Cheguei na cidade de Naim. Estava levando um corpete fúnebre de um filho de uma viúva. Eu vi Cristo liberando uma palavra para aquele menino. E aquele menino que estava no caixão ressuscitou. Eu creio que se eu vivi aquelas experiências vendo, hoje o mesmo Deus que fez naquele momento pode fazer através da minha vida também. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus! Aleluia! Eu sei que aconteceu no Antigo Testamento. Elias orou pelaquele filho daquela mulher de Sarepta, daquela viúva, e o filho voltou a ter vida. Eliseu orou pelo filho da Sunamita, filho de Sunamita voltou a ter vida. Se eu orar, se eu orar, se eu orar, Aleluia! se eu Oh, orar, glória a Deus! eu vai descer. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu Orar, Deus vai agir. Entrar na cova e o leão, e o leão vai dormir. Glória a Deus, aleluia! eu não sei se você vai entender o nível que Deus está te levando nesse corpo. Glória a Deus! Mas uma coisa eu tenho certeza, meu pastor, vai ter alguém que vai olhar para um cenário que está aparentemente morto e vai começar a liberar a palavra. Eu creio. Eu creio, aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Glória, 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 glória a Deus! Esposa das drogas, eu creio, mãe afastada, Eu creio! Aleluia! porque a palavra de Deus é viva
Aleluia! Resolver. Glória a Deus! Não vai resolver. Mas o que vai resolver? Joelho no chão. Aleluia! Glória a Deus! John Wesley falou: nós podemos levantar uma geração que saiba cantar muito bem, que saiba pregar com excelência. Nós podemos levantar uma geração que toca instrumento muito bem, mas se a gente não ensinar uma geração a orar, nós veremos uma geração sem a presença de Deus. Aleluia! É, Jesus, meu Deus. John Piper disse: a oração é a admissão aberta de que sem Cristo nada podemos fazer. Billy Graham falou: dobra os joelhos e ora até que você e Deus sejam amigos íntimos. Leandro, você que fosse para orar. Eu não tenho ânimo para orar. Eu não gosto de orar. Meu Deus. Eu não tenho hábito de orar. Ah, se você entendesse que é guerra mesmo. É guerra. E a palavra que Deus colocou no meu coração para a gente concluir. É que tem dogmas. Alguém que era envolvido na obra e falou assim: pastor, estou cansado, deixa eu aqui. Alguém que falou assim: olha, não estou aguentando mais. Uma pressão era em casa, é serviço. Não estou aguentando mais. Não quero fazer mais tal tipo de serviço, não. Deixa eu aqui. Alguém que falou assim: pastor, estou sem força até para orar. Só Deus tem bocas para ressuscitar essa vida. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia, Jesus! Tem alguém que era frequente na escola bíblica, tem alguém que era frequente nos cultos, tem alguém que era envolvido, era um dos primeiros a chegar no culto, mas por causa de, às vezes, as adversidades, a perseguição, as lutas, a pessoa parou de ter aquela constância. Por causa da enfermidade veio a morrer, mas e a palavra? Parece que eu vejo o cenário de hoje, dentro de um quarto. João Pedro. A gente dentro do quarto, João Pedro. E Pedro, naquele momento, que chegou no quarto, o que ele vai fazer? Ele levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas, vestes e dorgas, fizeram como estavam com ela. Mas Pedro, fazendo sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando para o corpo, disse: da Bíblia, levanta-se. E ela abriu os olhos. E Pedro, Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Que quarto é esse? É um quarto espiritual, um lugar que você busca intimidade com Deus. Às vezes o quarto pode ser um monte, às vezes o quarto pode ser a igreja. Às vezes o quarto pode ser lavando uma louça em casa, fazendo uma comida. Às vezes o quarto pode ser no trabalho, pode ser no veículo dirigindo, pode ser andando de bicicleta, pode ser no ponto do ônibus. Às vezes o quarto pode ser na fila de um mercado, na fila de uma padaria. E você com a mente: Senhor, eu creio. Está até a morte, está até a morte. Aleluia! Só quem crê, levanta a mão. Glória a Deus! Aleluia! Não adianta a gente falar que crê se a gente não tomar uma ação diante daquilo que a gente confessa que crê. Pedro, ele orou e ele creu no que ele falou. Olhou, não é para qualquer isso.
olhar para o corpo e falar: está morto. Presta atenção, se está morto, vai ouvir? Logicamente, a nossa mente guerreira não está morto. Mas aí o que Pedro faz? Ele ora, está ele morto, aí ele vai fazer: Tabita, levanta-te. Ele liberou uma palavra para quem estava morto. Ninguém estava morto, abriu os olhos, assentou, começou a conversar com o Pedro. Preste atenção, é nesse cenário que Deus quer te levar, quer te levar. É você olhar para alguma coisa que está fora do lugar, que está morto espiritualmente. Buscar em oração, mas não só orar e colocar a responsabilidade toda em Deus. É você liberar uma palavra daquele que está morto. Você está morto, mas não acredite que você vai voltar a cantar no colchão. Aleluia! Está morto hoje, mas não acredite que você vai voltar a pregar. Está morto hoje, mas não acredite que você vai voltar a adorar. Eu libero a palavra: levanta aquele que está morto. Aleluia! A nossa vida nessa noite é: quem deixava de orar, vai voltar a orar. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Profetiza a vida nessa noite, seja restaurado nessa noite, seja renovado nessa noite. Aleluia! Em nome de Jesus. E eu profetizo que aquele que está morto, ainda esse ano, vai voltar a viver. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta a algum momento. Eu não conheço os nomes. Acho que tem alguém no nosso meio que não é evangélico, que está afastado, independente do que aconteceu, ou não entregou ainda a sua vida ao Senhor. Tem alguém em nosso meio assim? Se tiver, levante a mão só para eu te conhecer. Tem alguém? Se não tiver, todos são evangélicos, são cristãos. Que Deus abençoe. Quero agradecer a oportunidade.